Adriane Marcon, que é nutricionista, e a gente quer saber como manter o peso no final do ano. Sai ceia, entra ceia, muitas pessoas de férias em casa, vão passear, vão viajar, querem comer. Tudo bem, doutora? Tudo, e você? Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu, Jaque. Doutora, uma coisa que você sempre fala pra nós, e que eu acho que vale ressaltar, é o cuidado com dietas muito mirabolantes que são difíceis de serem levadas por muito tempo. Porque aí a pessoa pensa, eu tô de férias, ou eu tô viajando, são datas especiais, eu não vou manter a dieta. É lógico, às vezes é uma dieta extremamente restritiva, nada pode, não come nada. Como é que vai fazer para manter? Agora, se tiver uma coisa mais equilibrada, dá para manter, não dá, doutora? Dá, por isso a importância da reeducação alimentar, né? Da gente emagrecer, para quem quer emagrecer ou cuidar da saúde, de uma forma prazerosa que ela consiga sustentar para a vida. Então, primeiro vai muito da cabeça, né, Jaque? Porque muitas pessoas pensam o quê? Ai, como que eu estou nesse hotel e eu não vou comer tudo isso? Como se a diversão só dependesse disso. Então, isso, ó, muito da cabeça, né? Ir mudando isso, mudando os hábitos, mudando o paladar, mudando o gosto mesmo. Isso a gente consegue fazer através de uma reeducação. Então, se você já se reeducou, conseguiu emagrecer ou está mantendo de uma forma prazerosa, você consegue não ficar presa a cardápio. Então você consegue ir num hotel, num restaurante, saber fazer escolhas boas, até comer o que você gosta, só que fazendo as combinações certas para não exceder a quantidade. Né? Até mesmo uma ceia de Natal, Ano Novo, dá super para fazer combinações certas. E isso evita que você ganhe o peso que você perdeu. Doutora, eu lembro que, eu não sei como é que tá a questão esse ano, né? Mas eu lembro que eu fiz algumas viagens de cruzeiro já e eu amo. Em uma delas, bom, geralmente acontece isso, né? Tem alguns restaurantes que são mais sofisticados, outros que são mais fast food. E eu sabia que um dos restaurantes que eu gostava de comer, eu sabia o que tinha de sobremesa ali, que eu amava sobremesa. Então eu lembro que no almoço eu falava, eu não vou comer sobremesa nenhuma, porque eu sei que eu vou querer a sobremesa de lá. Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre o consumo de alimentos à noite, mas de um modo geral, tentar dar essa equilibrada já ajuda, não ajuda, doutora? Com certeza, isso faz toda a diferença, porque é o que eu falo, né? Você não precisa falar, nossa, eu vou num navio, vou num hotel, ai que saco, eu não vou poder comer nada. Não, você vai manter o peso, se você até ganhar 2 quilos na viagem, depois você retoma a sua rotina, porque é difícil, né? Às vezes a gente retém mais líquido, bebe menos água. Pode ganhar, mas não ficar preso a isso. O intestino não funciona direito também, muitas vezes, fora de casa, né, doutora? Isso também, né, contribui. Então, a gente fazendo essas trocas que você falou são excelentes. Ou se não, já que, eu vou tomar um vinhozinho à noite. Então, ao invés de eu comer a massa, tomar o vinho e a sobremesa, eu vou comer mais uma proteína com o vinho. E aí, depois eu escolho um doce que eu gosto mais, né? Dividir o doce com o marido. Pede olha, isso é uma coisa que dá muito certo. Pede um doce só. Eu, hoje em dia, eu peço um doce só pra família. Eu sei que o Davi, que é o meu filho, vai comer mais. E eu vou só experimentar o doce ali, entendeu? É uma boa, né? É ótima ideia. Porque daí você prova, mata a vontade. Eu falo assim, deixa aquele doce na sua boca para você ir sentindo o sabor dele, né? Não come desesperadamente, que daí você quer comer muito mais. Isso pra tudo. Às vezes eu quero comer um lanche. Come devagar aquele lanche para você degustar mesmo aquele momento, né? Não come sem pensar. Então, esses detalhes fazem muita diferença. Doutora, uma coisa que tem muitas vezes em cruzeiro e que tem também alguns hotéis ou locais que são all inclusive, então tá tudo incluso. Geralmente a comida que tá ali disponível o tempo inteiro, então desses locais que eu fui, tem os restaurantes, mas o que as pessoas comem geralmente o dia inteiro é o fast food, é aquilo que fica fácil ali. Então às vezes tem lanchinhos, às vezes tem frituras, às vezes tem, se for no Nordeste, tem muito camarão que muitas vezes é empanado também, você fala, ai, mas é um peixinho. E aí tá all inclusive, né? Vai comendo o dia inteiro, sem parar. Quais os cuidados? Pode ter pegadinha aí, não pode, doutora? Sim, uma dica que eu dou, que eu faço muito quando eu viajo, isso já que faz muita diferença. Por exemplo, você chega no café da manhã, almoço, qualquer refeição. Eu sempre pego primeiro aquilo que eu estou habituada no meu dia a dia. Então, por exemplo, eu gosto muito de pão de queijo. Mas daí eu chego no café da manhã, se eu for direto no pão de queijo, que eu tô com fome, eu vou estimular a minha insulina, porque a absorção é rápida. E aí eu vou querer comer um monte. Vou querer matar a fome com o pão de queijo, né? Isso. Agora, se eu pego e faço lá um iogurte com castanhas, com uma fruta, primeiro que já dá uma saciada, e a gente saciada fica mais consciente. Já dá uma saciada, aí eu vou lá e provo o que eu quero. Só que assim, eu provo por vontade, não é por fome, não é querer comer muito. Isso em todas as refeições. Faço no almoço aquela saladona gostosa, né? Não sem graça.
já dá uma boa forrada. Depois, eu amo risoto. Pego um pouco do risoto, mas pego com a proteína, com legumes, pronto, acabou. Sabe? Agora, se você começa a beliscar, igual navio, né? É pizza, é lanche, dá aquela sensação de querer comer toda hora. Isso o corpo mesmo pede. O problema não é a pessoa, é o corpo que pede. Então, e quanto mais a gente come, mais vontade a gente tem de comer? É isso mesmo, totalmente. doutora? Porque o que acontece? É muito importante as pessoas entenderem isso. Quando a gente consome alimentos de rápida absorção, doces, carboidratos, pizza, lanche, o seu corpo, isso se transforma rápido em açúcar no sangue. O que acontece? A gente estimula a insulina, que é a responsável por pegar esse açúcar e colocar dentro das células. Só que o nosso corpo, eu falo que ele não ajuda a gente. Por defesa, ele quer o quê? Guardar esse açúcar porque ele acha que é como energia. Então ele não sabe quando você vai ficar em restrição. Então ele quer guardar e estocar como gordura para uma reserva. Quando ele estoca como gordura, o seu cérebro pensa o quê? Tá faltando, eu quero mais. Então, ao mesmo tempo que você estoca, o seu cérebro pede mais. Então, peguei um pãozinho, estimulou a insulina, daqui a pouco eu quero de novo, eu quero outra coisa. Isso, imagine em hotel, que você já começa com uma pizza, com um lanche, você quer toda hora, né, comer aquilo. É bom, então, pensar nas refeições, e aí você falou uma coisa que me faz lembrar até o que acontece no nosso dia a dia, quando a gente vai a um restaurante que a gente escolhe a comida, o tal do self-service, e geralmente é assim quando a pessoa está no hotel ou está no navio, enfim, nessa viagem que a gente está pensando aqui que muitos vão. Eu primeiro tenho que olhar tudo para depois formar esse prato, porque às vezes, seja até no quilo muitas vezes, você vai colocando tanta coisa, você vai vendo um monte de coisa que você gosta, que você não sabia que ia ter lá no final, depois nem combina entre si, você nem come tudo isso, às vezes gastou um dinheiro e pior, às vezes come tudo isso. Fala sobre isso, doutora. Exato. Eu costumo fazer isso e falar para as pacientes, né? Por exemplo, carboidrato, olha qual você gosta mais. Não importa, é o pastel, é a farofa, é o risoto, mesmo que seja um carboidrato que não seja muito bom. Mas eu quero provar ele, tô com vontade, pega então ele, escolhe ele. Só que depois você coloca a proteína que ajuda muito, que é ou carne, ou frango, ou peixe, ou ovo, né? Pega a proteína que vai te saciar e pega as outras coisas, os legumes, as folhas. Não vai pegar, por exemplo, um pouquinho de cada carboidrato. Um pouco do pastel, da farofa, né? Porque senão não adianta. Então essas combinações ajudam e faz com que você não fique restritiva ao ponto de nossa, eu gosto tanto de um risoto, mas eu nunca mais vou poder comer, né? Faz esse equilíbrio. Pode comer, mas da melhor maneira, né? Isso. E aí, doutora, essa época também é uma época de muitos empanados. É peixinho empanado, camarãozinho empanado. Aí você fala, tô comendo aqui uma proteína tranquilo, mas tem que tomar cuidado com esses empanados? Tem, porque primeiro que eles são empanados com farinhas de alto índice glicêmico junto com gordura, que normalmente não vai ser um azeite, né? É frito mesmo ali, né? É frito e às vezes o óleo é reaproveitado. Exato. Esse tipo de óleo, eles acabam inflamando muito o corpo. Então, em excesso também não é legal. Tenta optar, já que no almoço eu comi o peixe empanado, na janta eu vou comer o peixe não empanado. Fazer essas trocas igual você falou que faz, que isso ajuda demais. Doutora, e os sucos, assim? Tá calor, muitas pessoas querem tomar bastante suco, a gente sabe que é melhor comer a fruta in natura, mas se eu opto por sucos, qual que é a melhor maneira de consumi-los? Porque um suco de laranja, por exemplo, pode ter bastante açúcar, não pode? Mesmo que você não adicione o açúcar? Mesmo que seja 100% natural. Tem o açúcar da laranja, né? Então, eu falo assim, vamos dosar quantidade em frutas, porque é um carboidrato. Come uma laranja. No suco a gente coloca 5, 6, é como se você comesse tudo isso de laranja, né? E ainda sem as fibras, só o açúcar dela. Então a melhor opção é, se você for comer, você fala em restaurante, essas coisas, se você for consumir num restaurante, peça um que a fruta seja menos doce. Então, por exemplo, morango, goiaba, maracujá. E aí tenta se for um morango, dá para não adoçar, se o seu paladar já estiver bacana. Então tenta optar assim e evita o excesso também, porque pensa, é como se você consumir 3 copos de suco ao longo do dia, quantos de fruta você não está consumindo, né? Pega às vezes uma água com gás e limão, água com limão. É muito legal, ajuda muito. Água com gás e limão é uma coisa que me ajuda demais. Quando eu tô com vontade de um refrigerante, que às vezes dá vontade do refrigerante, e na semana eu evito assim totalmente, água com gás e limão. É uma boa opção, né? Uma boa opção, diferente já que da água tônica, né? Gente, eu tava explicando isso esses dias pra minha mãe, que a minha mãe lá, já que eu comprei água tônica que eu vi você falando, eu falei, mas você fez errado. Tem açúcar, eu peguei lá e mostrei pra ela, porque tem, né?
Tem, é um refrigerante, né, água tônica. Só que é muito, dá a sensação de que é natural porque o nome é água. E aquele outro lá que tem nome de água alguma coisa, também tem açúcar? Que é a fórmula da água, mas eu não quero falar a marca, né? Tá, refrigerante É refrigerante aquilo também? Total, total. A pessoa acha que é água com limão só, né? Exato. Tanto a água tônica quanto esses refrigerantes, quando é zero, é igual ao refrigerante zero, que não são bons. Tem muito aditivo químico, dá mais vontade de comer doce, porque tem adoçantes artificiais que também estimulam a insulina. E a água com gás tem perigo de consumo em excesso ou posso tomar em todas as refeições, por exemplo? Aliás, a nutricionista vai falar que nem é pra beber comendo, né? Mas vamos imaginar que a gente vai tomar alguma coisa. O que eu falo para se atentar é se você tiver irritação no estômago, gastrite, né, desconforto, pode irritar mais por conta do gás. Então, eu falo assim, não substitua 100% a água, né? Porque a água é água. Claro, aí não toma mais água para tomar água com gás, né? Então, mas é bem melhor do que refrigerante. Doutora, vamos falar um pouco sobre o consumo à noite, que é o que acontece geralmente nas festas de fim de ano. Esse consumo ele é um pouco mais exagerado à noite. Então a pessoa também está passeando, ela está viajando e ela vai muitas vezes, tá ali na praia ou tá numa piscina, não capricha tanto no almoço, ela deixa para caprichar na janta que ela tá morrendo de fome muitas vezes. Sim. Esse consumo à noite deve ser mais controlado? Faz diferença? Faz, Jaque, porque assim, primeiro que à noite você se movimenta mais, você já vai dormir. Segundo que à noite o nosso corpo ele funciona de acordo com o ciclo circadiano, que é o horário que o sol se põe. Então, quando o sol está se pondo, a gente começa a produzir hormônios para dormir, A preguicinha que vem, né? Exatamente. E aí você come muito à noite e você acaba competindo, né, com o que seria natural. Então, pode prejudicar também a qualidade do sono, não só em questão de ganhar peso, né? Refluxo, quem tem refluxo não deve jamais comer e deitar pelo menos 1h30, 2 antes. Dica para todas as gestantes, viu? Aliás, a gestante naturalmente já tem refluxo, né? Se comer e dormir, acontece sempre, né? Então é legal antecipar um pouquinho e não exagerar isso tanto no almoço quanto no jantar. Não exagerar muito em uma quantidade, em uma refeição só, né? Equilibrar, evita chegar com muita fome, porque também prejudica. Doutora, vamos falar um pouco sobre os hábitos saudáveis, então, que a gente falou aqui no nosso comecinho. Para a pessoa que, de repente, começou a se cuidar, começou essa reeducação alimentar bem nessa época de festas de fim de ano. Está começando agora com essa mudança. Tem dica para essas pessoas? Tem, claro. Isso que eu falei das combinações de ajudar, né? Então, mas às vezes a pessoa fala assim, eu vou esperar para começar uma dieta porque eu vou viajar. Já começa lá, por quê? Hoje, já que a maioria das pessoas tem dificuldade de seguir uma alimentação por conta do tempo, da organização, de ter o que comer. Num hotel tem tudo ali, não tem desculpa, não é? É verdade. Aí o que domina muito é a cabeça. Como eu tô aqui, eu não vou comer isso. Mas se você tem alimentos que você gosta, que são gostosos e você consegue se reeducar, evitar os excessos, é seguindo essa mesma linha, não tem erro. Então eu gosto de salada, legumes, de tudo. Então pega primeiro isso, depois pega o carboidrato que você gosta. É mais fácil porque tem tudo ali, né, à sua disposição. Doutora, e para muitas pessoas que estão de férias e não vão viajar, estão em casa, muitas pessoas vão ficar assistindo uma série, assistindo o nosso programa, vão ficar em frente às telas, né? Vão ficar ou em frente à tela do computador, ou à tela do celular, ou à televisão. E o que a gente gosta de fazer em frente à tela? Vai escolher aquele filme, aquela série que você ama? Mastigar alguma coisa. Tem alguns alimentos, tem algo que você pode indicar que seja saudável pra gente fazer esse consumo aí que é gostoso, mas de uma maneira consciente? Beliscar, né, Jaque? Isso mesmo, o beliscar. O beliscar, eu falo que assim, normalmente quando você está com uma fomezinha, né, uma fome aí, e você belisca algo, você quer beliscar o tempo todo. O que eu costumo fazer? Uma dica minha. Às vezes vou ver filme à tarde, eu amo pipoca. O que eu faço para não comer o balde da pipoca? Eu faço uma refeição antes. Então eu como uma proteína, faço o meu pãozinho com uma proteína, fico saciada. Com isso, eu vou para a TV, eu pego bem menos da pipoca. Agora, se eu for assistir o filme com fome, não adianta, eu vou querer comer, porque a pipoca é carboidrato. Então, independente do que você vai beliscar, mesmo que seja coisas mais saudáveis, faça uma refeição antes, não esteja com fome. Não faça daquele petisco a sua refeição, porque daí não tem fim. Você belisca, nunca vai estar saciado, nunca né? Vai estar saciado. Aliás, você falou da pipoca. Tem melhor maneira para preparar a pipoca? Tem dica para ela?
Tem, primeiro, né, sempre a de panela, do milho mesmo, nunca de micro-ondas, porque não tem nada a ver uma com a outra. A de micro-ondas tem muito mais caloria, gordura ruim, gordura trans, não é legal. Já a que vem do milho, ela é benéfica, ela é uma fonte de carboidrato, mas ela tem bastante proteína e fibras. Então, dosar a quantidade, preparar ali, se você tiver condições, um azeite, melhor ainda, coloca um pouquinho do azeite. Sabe uma dica que eu dou? Porque às vezes as pessoas vão fazer pipoca e acaba queimando tudo, né? Então o que eu falo? Coloca o azeite, forra o fundo da panela com azeite e aí você joga já 2 milhos. Quando eles estourarem é porque a temperatura tá legal. Aí você joga o restante e espera fazer, porque daí dificilmente vai queimar. Boa. E eu tenho visto também, a gente sabe, eu também adquiri uma. Tem esse negócio retrô agora de todo mundo ter pipoqueira em casa. E eu percebo que sai sem óleo nenhum. Pode ser uma boa opção, essas pipocas da pipoqueira mesmo? Pode, que daí não vai nem óleo. Lógico que tem um espaço pra você colocar manteiga em cima ali e esquentar, né? Mas vamos tirar essa manteiga, né? Assim, até que a manteiga é melhor do que os óleos, né? Menos pior, né? Só que daí também é quantidade. Então, essas pipoqueiras que não vão nenhum tipo de óleo, muitas pessoas reclamam porque não pega muito o sabor do sal. Verdade. O que você pode fazer? Colocar um pouquinho, um fiozinho de azeite ali, que daí já melhora e a quantidade é bem menor até do que na panela. Verdade. Mas é uma opção boa. Uma boa dica, então, É uma boa dica. Agora vamos falar dos doces. Que fim de ano, né? Geralmente tem o quê? Tem 3, tem 4, tem 5 sobremesas para a pessoa escolher. E geralmente as sobremesas que a família prepara são aquelas que todo mundo gosta mesmo, são as sobremesas emblemáticas ali da família. Tem dica para essa escolha? Então, geralmente, vamos imaginar agora a ceia de ano novo. Repete, né? As sobremesas da noite são as sobremesas muitas vezes do almoço. Tem família que, assim como eu, se divide, a família do marido, a família da esposa. Então, tem 5 sobremesas para cada lado. Como escolher os doces, doutora? É verdade. Na verdade, o que eu costumo falar? Tem 2 opções. Tem a pessoa que vai preparar na casa dela. Então, ela pode preparar opções mais saudáveis, que são deliciosas hoje. Tem muitas receitas legais. Fazer um equilíbrio aí. Ou, eu vou na casa da minha sogra, ela que vai fazer, né? Tenta, se você é mais do doce, tenta comer mais leve no jantar, evitar muito carboidrato. E aí você opta pela sobremesa. Mas também, o que eu vejo muito, Jaque? Eu automaticamente, se eu vou comer a sobremesa, eu pego assim, uma fileirinha para provar. Eu vejo que as pessoas pegam muito de todos. Quer provar tudo? Pega um pouquinho de cada uma, então, né? E às vezes as pessoas fazem isso no automático. Eu vejo que não é consciente, sabe? Então a gente cria essa consciência. Eu vou pegar esse pratinho, então é isso que eu vou comer aqui. Beleza? O prato de Então, se é esse espaço que você combinou de comer, esse espaço vai ter que caber todas as sobremesas que você escolher experimentar, né? Isso, e come devagar, né? Degusta. E assim, não precisa comer em todas as refeições os doces, né? Isso também vai muito da cabeça. É final do ano, vou aproveitar. Então a gente tem que ter esse equilíbrio também e ter a consciência, né? Com moderação, um pouquinho de cada, aí não tem problema. Depois volta à rotina. E observar que geralmente quando se exagera, se passa mal, né? Você não acorda tão bem no dia seguinte, nem pode ver aquela comida que provavelmente vai ser repetida no almoço. A gente tem que lembrar disso também, né, doutora? Sim, sabe uma dica também, Jaque? À noite eu vou jantar, né, na minha mãe, que ela vai fazer a ceia. Não vai com muita fome, faz o seu lanchinho. Às vezes a pessoa fala assim, já que eu vou comer à noite, então eu vou pular o lanchinho. É pior que você vai com fome. A gente, quando tá com fome, a gente fica cega, né? Verdade, a gente só quer comer tudo, né? Então... Gosta de tudo, a gente não fica nem muito seletivo quando tá com fome, né? E come muito mais. Então não vai com tanta fome, você vai ficar mais consciente. E assim, à noite eu vou na ceia, faça a sua rotina, sua refeição normal ao longo do dia. No outro dia, normal. Não fica se culpando, porque eu comi ontem, então hoje eu vou comer de novo. Sabe, tirar essas neuras que a gente fica na cabeça. E aí também tem uma pegadinha para quando a gente prepara. Acontece, né? Então, uma coisa que geralmente eu também faço, a minha irmã também faz, sobremesa. E aí, sempre sobra, né, um pouco da calda, e você vai lá e experimenta. Sobra um pouco do não sei o quê, você vai lá e você experimenta. Então, pensar no quanto de doce você já consumiu também, né? Sim, só de fazer, né? Só no preparo. Tem que prestar atenção nisso, né? Prestar atenção, porque é o que eu falei, a gente vai muito no automático. Às vezes não se atenta. Então, presta atenção nas quantidades, no que você está comendo, se realmente você está afim. Porque sabe o que eu vejo muitas vezes? Às vezes a pessoa come só para agradar ou porque está lá. Às vezes eu nem estou afim de comer doce. Mas eu vou pegar porque eu estou aqui. Sinta isso, né? Se eu não tô afim, por que eu vou comer? Só porque tem, né? Doutora, o que muitos restaurantes, muitos
restaurantes e hotéis trazem também, na família do meu marido, inclusive isso é muito comum, é aquela abertura da ceia com a mesa de frios. Tem muitos queijos, aí tem antepastos, tem as torradinhas, tem os pães. Pode ter muita caloria ali, não pode, doutora? Com certeza. E a mesma coisa, né? Você belisca, tudo que a gente belisca não sacia. Principalmente porque é uma entrada, ou seja, você tá com fome. Então isso é complicado, porque você tá com fome e vê aquela mesa enorme, você vai comer muito ali. Vamos lá, quais os melhores queijos? Como que a gente escolhe? Então, quer comer, tá ali nessa entrada, quer comer um queijo. Aí geralmente tem vários tipos. Os queijos brancos, de fato, são os melhores, mas se eu gosto mais de um queijo mais amarelo, posso pegar um pedaço só? Qual que é a dica? Nutricionalmente falando, os amarelos são melhores, porque os maturados, né, que a gente fala. Então são meia cura, parmesão, canastra, são queijos que passaram pelo processo que a gente fala de maturação, e esse processo faz com que ele quase não tem lactose, a proteína é mais fácil de ser digerida e a gordura se torna melhor também. Então, nutricionalmente falando, é até melhor do que os brancos. Porque a gente pensa que são os mais magros, mas não necessariamente os mais saudáveis, as calorias, né? Tem poucas calorias, mas tem muito mais lactose e a proteína é mais difícil de ser digerida. Então, nutricionalmente falando, os amarelos são melhores, mas dosar a quantidade, né? Então pode escolher ali uns pedacinhos de queijo. Ali, vamos pensar nos antepastos, talvez você até seja a pessoa que prepara. Então, geralmente tem, sei lá, do que? De queijos também, de azeitona. O que mais que tem? De berinjela. Quais são os melhores? Assim, qual a dica até para quem vai preparar? De berinjela é melhor, né? Se tiver algum de legumes, essas coisas. Grão de bico, sabe? Pasta de grão de bico também é legal. Sempre pensar assim, é do que esse alimento, né? E aí dá para dar uma equilibrada aí. Preparar com iogurte é uma boa? Preparar com iogurte, um patezinho, por exemplo, patezinho de atum com iogurte, uma tem delícia. A receita, né? Ou com cream cheese, que é mais leve. Ricota, né? Também dá para preparar porque é mais leve do que os outros que tem muita gordura e tudo mais. Tudo que você tenta puxar mais para proteína. Então, salpicão, por exemplo, pode ser uma boa, porque é de frango, né? Então a gente consegue fazer aí uma preparação mais que levinha. sacie mais. Exatamente. Agora, com o que eu posso acompanhar? Porque geralmente vem com a tal da torrada e a gente já falou um pouco sobre ela. Inclusive, pensa que isso tudo é antes da refeição. Qual que é a dica para acompanhar os antepastos? Você pode pegar poucas quantidades. O que eu costumo fazer? Você vai pegar o pratinho, pega assim uma, duas torradas, mas pega mais a proteína, mais o salpicão, sabe? Sim, pega mais para você saciar. Aí às vezes tem também gente que coloca castanhas, oleaginosas. Isso. Que é a gordura boa, também é legal. Então tenta fazer esse equilíbrio do carboidrato com a gordura, com a proteína. Sempre em porções pequenas, né, doutora? Isso mesmo. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada por essas dicas de fim de ano. Para quem quiser entrar em contato, o Instagram, @nutri.adrianemarcon, passando aí para vocês. Obrigada, viu, doutora? Jaque, um ótimo ano novo, viu? Pra você também. E obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente se encontra aqui em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.